Olá, comunidade do Lab de Educador. Este é o sexto episódio do podcast Diário de Educador. Meu nome é Zevaldo Souza e eu venho aqui hoje para poder convidar duas professoras especiais. Ó, tá faltando foguete aqui perto de mim. Duas professoras muito especiais. Professoras inovadoras e que depois da gente conversar muito, ter aquele bate-papo e muitos, que eu posso dizer assim, empecilhos, a gente conseguiu realmente estar junto aqui nesse momento e fechar uma parceria que eu espero, a gente torce, a gente deseja, a gente tem essa vontade que dure por um longo tempo. Então, a partir de hoje, o Diário de Educador retorna às redes depois de quase 1 ano e meio parado. O Diário de Educador, então, vem a partir de agora, com 3 apresentadores. Eu, Zé Waldo Souza, a professora Andrea Félix, chegue junto, e a professora Marina. Sejam bem-vindas. O foguete está aqui tocando direto. Sejam bem-vindas ao nosso espaço que espero que seja acolhedor, que a gente possa produzir muito conteúdo aqui e que possamos ouvir muitas histórias ao longo desta jornada. O Diário de Educador, para quem ainda não conhece, que está chegando agora e vai começar a ouvir novamente, é um espaço de acolhimento de professores que utilizam desse espaço para contar um pouco da sua história. E hoje a gente vai ouvir a história de cada uma dessas duas colegas aqui. E vamos estar também compartilhando as nossas experiências pedagógicas de professor para professor. E é isso aí. Chega de bate-papo inicial aqui. Vou convidar aqui a nossa colega Andrea Félix para se apresentar e depois Marina. André, contigo. Olá, é um prazer enorme, Zivaldo. E assim, é como você falou, depois de tantas tentativas, depois de tantos momentos marcados, tantos dias, tantos horários, a gente conseguiu, então, achar um horário para nós três. Não é, Marina? E assim, acredito que a, deixa eu ver, como é que a gente fala, Marina? O respeito, a admiração que a gente tem pelo Lab de Educador é algo tão assim significante para a gente que eu te digo que parece que a gente já se conhece há um tempão, né? Parece que assim, a gente já. Eu aqui no Rio, vocês dois em Manaus, parece que a gente convive diariamente, a gente está junto todo dia. E é um prazer estar aqui. Eu sou educadora Google, sou embaixadora do Canva, estou como trainer de algumas plataformas digitais, sou mãe do Gabriel, da Giovana, do Fred Mercury e da Madonna Félix, e ainda sou mãe de um cara de 94 anos, né? Então, a gente fica muito feliz em ter esse espaço em que nós não vamos falar só, né? Não será só a professora Andréia, só o professor Zevaldo, a professora Marina. Seremos a Andréia, a Marina e o Zevaldo. Nós vamos falar aqui dos nossos medos, das nossas incertezas, daquilo que a gente fez e que a gente achou que ia dar errado e no final deu tudo certo. A gente vai falar sobre isso e eu estou muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigada por esse convite. É isso, Andréa. É um prazerzão. Vamos caminhar aqui agora a nossa colega Marina. Marina, chegue junto aqui, vou botar você na roda. Gente, boa noite. Fazer parte desse, como eu digo, desse lab é muita responsabilidade, porque esses meninos arrasam. Ele e João, né? Zevaldo e João, eu conheço, sou fã dos dois. Não tenho como não dizer, né? Sou aqui de Manaus, mas a gente nunca se encontrou, né, Zevaldo? Marcar para a gente se encontrar, né? Nunca É se isso mesmo, a encontramos. gente não se encontrou ainda, a gente tem que se Pois encontrar. é, ainda.
Então, gente, é um prazer estar com essa parceria. Que maravilha. Quando ele fez esse convite, pelo amor de Deus, eu fiquei emocionada. Demorou, né, Zé Valdo? Porque ele não tinha tempo, a gente não tinha, ficou aquela coisa, mas a gente conseguiu. Né? Ele passava, porque é o seguinte, a gente quando chega no computador, né, Zé Valdo, como a gente falava, esquece, começa as ideias, as coisas, esquece do resto. Professor é assim, educador é assim, não tem como, né? Então, eu vou me apresentar. Eu sou professora Marina Oliveira, sou campinense da Paraíba e vim morar nessa cidade maravilhosa em Manaus. Já estou há 15 anos aqui. Amo essa cidade. Só não gosto de uma coisa, gente, do calor. A única coisa que não é legal aqui. Mas o resto, tudo é bom. Comida, gente boa, né? Cidade linda. Venham conhecer, venham conhecer. Sou educadora Google, sou embaixadora do Canva, sou do Class Dojo. Algumas plataformas, como a Andrea falou, a gente é mentora de algumas plataformas, né? Trabalha. Gente, eu sei que a gente tem que trabalhar muito, a gente tem que estudar um pouquinho, né? Mas é tempo, viu, para dedicar a essas plataformas maravilhosas. Cada dia cresce. Zé Valdo, toda semana está com uma plataforma nova. Eu não sei quantas ele tem. O homem é o quê? É programador. Depois ele vai dizer, gente, ele é tanta coisa que eu não sei como ele vive, não. Eu queria saber qual é esse tempo desse homem, né? Atualmente é só ficar quietinho. Tá certo. Então, gente, venha fazer parte. Que bom. Muito obrigada pela essa parceria. Admiro muito vocês dois. Vocês são meninos de ouro. São pessoas que terão seu tempo para ajudar os professores, para ensinar um pouquinho do que vocês sabem, né? Não é fácil a gente tirar, mas o amor à educação, né, Zé Valdo, é que faz isso, né, Andréa? Sim, sim. Ou se a gente pudesse ter mais tempo, se a gente pudesse. Se a gente precisasse de dinheiro, né, para sobreviver, eu só vivia nisso aí. Eu amo fazer o que faço, gente. É verdade. Agora é com você, Zé Valdo. É isso aí. Então, a gente começa aqui. Eu também vou me apresentar um pouco, vou fazer uma breve apresentação. Eu não fiz. Apesar da gente já ter um outro episódio onde eu e o JP, a gente fala um pouco sobre a nossa história de vida, e como a gente chegou até aqui. É bom a gente repetir, a gente tem 1 ano e meio, né? 1 ano e meio sem realizar uma chamada, e a gente vai mudando as coisas, né? A gente vai crescendo, se desenvolvendo, e é importante que a gente também coloque o nosso ponto. Então, meu nome é Zé Valdo, eu sou baiano, mas moro em Manaus, assim como a Marina. Para você dizer que, Marina, eu gosto do calor daqui, ó. Eu gosto. Bem, Manaus é uma terra que me abraçou, é uma terra que eu gosto muito. Hoje eu sou servidor municipal, atuo como coordenador de tecnologias educacionais na educação de jovens e adultos. Também atuo como professor do ensino regular, do 6º ano do ensino regular, porque eu queria muito retornar à sala de aula. Atuar como professor já fazia... Eu tenho uma história de quase 25 anos atuando como educador, nas mais diversas áreas. A maioria como professor de escola básica. E nesse intervalo de tempo, de 2017 para 2023, eu não estava em sala de aula, já fazia 6 anos. Eu estava, até início de 2023, eu estava só atuando como formação docente para o uso de tecnologias, em um projeto da Fundação Telefônica Vivo. Comecei como formador de professores e depois como gerente, assistente de gerente de projetos. E a gente,
junto com os meus colegas, a gente tentava promover a inovação, a tecnologia nas escolas públicas de Manaus. Quase 313 escolas de Manaus. E aí já rodei Manaus inteira, assim, já viajei praticamente por quase todas as regiões, o Rio Negro, o Rio Amazonas, fui em 4 escolas indígenas e conheci muita coisa, muita história, e um dos motivos de criar o Diário de Educador foi justamente esse, ouvir as histórias e por onde a gente passava. Tem muito educador que tem histórias maravilhosas. E vocês, assim como eu, somos desses educadores. E vamos aqui contar um pouco da nossa história. Então, quando eu encerrei, eu e Jota, a gente deu uma pausa, encerramos não, demos uma pausa no Diário de Educador na 5ª edição, eu não tinha formado ainda. Hoje, agora, eu estou como mestre também em educação. E já estou encaminhando pelo doutorado também, porque a gente não pode parar, né, meninas? E as plataformas, a gente sai catando tudo mesmo, vou mexendo em tudo para poder aprender, porque eu gosto de tecnologia desde meus 11 anos, eu tenho uma forte ligação com a tecnologia e gosto de usá-la com intencionalidade, não simplesmente usar por usar, é usar realmente com a intencionalidade pedagógica para que o aluno realmente reconheça e dali extraia o melhor, né? Então, a gente usa dos diversos recursos, dentre eles a tecnologia. Mas é isso. Agora, todos 3 apresentados, vamos começar aqui o nosso bate-papo mais incisivo aqui. Vamos, neste exato momento, passar a bola para a Andréia. E eu e Marina, a gente vai ficar aqui agora como perguntadores. A gente vai colocar ela para poder falar. E eu já vou botar ela aqui no meio, já, para poder ela ficar aqui, certo? E eu vou, neste exato momento, fazer um pouco uma pergunta para a Andréia, que acho que é importante, é primordial a qualquer momento que a gente vai contar a nossa história. Marina, como foi que o mosquitinho, quando foi que o mosquitinho da educação te picou e você soube que essa era a profissão que você queria seguir? Deixa eu fazer as contas. Quer ajuda? Quer ajuda? Os dedos tá aqui. Peraí. É sério, eu tô fazendo as contas mesmo. Foi em 1987, quando eu comecei a dar aula em casa, com 12 anos. Eu estava no 7º ano e eu cheguei para minha mãe, era fevereiro, né? E aí eu falei assim, mãe, compra para mim um prendedor de cabelo que tem uma flor assim, lá na estação, que todo dia à tarde minha mãe tinha que comprar pão numa padaria que era perto da estação, e era longe de casa, né? Mas a gente, naquela época, a gente não podia nem fingir que a gente não estava com vontade, né? Eu não podia nem pensar em falar que a gente não estava com vontade. Era se apronta, vamos comprar pão. Já tinha que estar pronta, né? E aí a gente passou por um camelô, tinha algumas coisas de carnaval, e aí eu falei, mãe, compra aquele prendedor ali para mim de carnaval? Ela falou, vai trabalhar. Eu falei, tá bom. Já tinha minhas 2 irmãs mais velhas, né? Quando eu nasci, uma tinha 20 anos, a outra 19. Eu sou a caçula da caçula da caçula. E aí eu sempre vi as minhas 2 irmãs sempre trabalhando com educação, né? E aí a minha mãe falou, vai trabalhar. Falei, beleza, show de bola. Meu pai sempre teve a mania de fazer mesas e bancos, né? Qualquer tábua velha que ele achava no quintal ou achava na rua, ele trazia para casa, ele e meu avô, para fazer bancos, beleza. Então tinha uma mesa enorme e vários bancos. Eu peguei uma tábua qualquer, gente, pintei de tinta óleo preta, peguei tinta óleo branca e escrevi explicadora. Do CA
até o 6º ano, que no caso era a 5ª série, né? Do CA até a 5ª série. E eu lembro, gente, que era tipo assim, o preço que eu cobrei hoje seria, acho que R$ 12, 15, uma coisa assim para cada criança. Eu sei que no final do mês eu estava com 40 crianças em março. E assim, o povo me olhava, eu sempre fui muito grande, né? E aí o povo não dizia que eu tinha 12 anos. E assim, eu lotei o quintal da minha mãe com 40 crianças e ali eu me via realizada, apesar de o trabalho de explicador ser algo muito mais difícil do que você estar em sala de aula, porque ali você tem várias crianças de vários níveis, né? E é algo informal. Então, assim, como eu aprendi ali naquele momento. E aí eu passava para a 7ª série, dava aula para quem era do 6º, 5º, 4º, 3º, CA. E assim fui. Então, esse momento aí da educação foi, de fato, o momento em que eu descobri que o ensinar era algo muito mágico, de transferir conhecimento. Ensinar não. Transferir conhecimento era algo mágico. Foi nesse Legal. momento aí. Marina, quer perguntar? Bora pressionar ela aqui. Vamos perguntar, né? E... Ai, Andréa, depois de sair, como esse mosquitinho lhe mordeu, por que você escolheu a área do magistério? Antes eu tenho que contar algo que eu vou contar só aqui, tá? Não vou falar mais para ninguém. Então, olha só. Acabei a 8ª série, o 9º ano. E aí era uma escola pequena. Mas a Andréia era a Andréia, né? Beleza, tirava nota alta, minhas irmãs tinham estudado, trabalhado naquela escola. E mãe agora me coloca numa escola enorme. E aí tem lá, formação de professores, como é que era o nome, gente? Não sei o que lá, em informática, técnico em informática, né? Essas coisas. Aí eu fui toda Contabilidade, né? Antigamente, né? Antigamente, Era. eu fiz o técnico e magistério, na verdade, assim, a gente, nesse período, hoje o magistério, o ensino médio ficou geral, generalista, né? É, Mas antes é. a gente forçava a escolher uma área técnica. Aí eu tinha marcado técnico em informática, né? Porque primeiro foi aquela aula geral, né? A primeira semana, e aí depois a gente tinha que marcar o que a gente queria. Beleza. Veio a primeira mensalidade. Aí minha mãe olhou, técnico em informática? Andréia, não, suas 2 irmãs são professoras. Você vai fazer magistério. Eu falei, não, mãe, eu não quero, não. Eu quero o técnico em informática. Ela, não, mas você não tem que querer, quem paga é seu pai. Simplesmente mãe Marina foi até a escola e trocou. E eu fui para a formação de professores sem querer ir. Mas o que eu ia fazer, gente? Era ela e meu pai que pagavam. Naquela época era assim, não tinha jeito. E aí fiz formação de professores, era de fato o que eu queria. E aí começou, então, a professora Andréia de verdade, não mais a de brincadeira, lá no fundo do quintal da casa do meu pai. Respondido, Marina? Respondido, muito bem, Andréa. Que bom, né? A gente não conhece ninguém, Agora, né? Quanto tempo eu conheço a Andréa? A Andréa nunca contou essa história para mim, né, Andréa? É verdade, é verdade, é verdade. Então, como o Zé agora Valdo consegue, né? Consegue botar esse mosquitinho na gente, né? bem, André, é o seguinte, você, essa nossa jornada inicial, ela é sempre marcante, né? Mas os caminhos seguem. E hoje você está, junto com a Marina, no Bora Prof, ou Prof Ajuda Prof. Vocês têm aí plataformas que contribuem com a formação de professores e com a que qualquer pessoa também pode acessar, não só professores, né? Os conteúdos ficam lá, disponíveis para qualquer pessoa. Eu digo isso por mim, por exemplo, aqui o Jota, a gente criou o Lab do Educador, postou vídeos no YouTube
tem muitos professores que nos seguem, mas tem muita gente que não é professor, que está lá ouvindo, vendo e comentando e seguindo a gente. Então, eu quero saber de você agora a atualidade. Bora, prof. Como surgiu, o que é hoje, expectativas. Diga aí. Fala, é só para ressaltar, como vocês podem perceber aqui, logo do lado do André, aqui, que está assim, canal parceiro, Lab de Educador e Bora Prof. Então, eu vou pedir logo agora para você, que está aqui conosco, chegou até aqui ouvindo a história da Andréa primeiro, que siga o Diário de Educador no Spotify, certo? E também siga os dois canais. A gente vai deixar o link aqui na descrição para que você possa seguir os dois canais. Se você estiver ouvindo este podcast no Bora Prof, você segue o Lab de Educador também. Se você estiver seguindo ou vendo esse vídeo no Lab de Educador, siga Bora Prof, @BoraProf no YouTube. E também venha para a gente aqui no canal do WhatsApp nosso, tanto do Lab de Educador como o Prof Ajuda Prof. A gente está aqui para poder se ajudar. Contigo, André. Perfeito. Bom, até 2019, eu já estava com 22 anos de sala de aula, né? Então, assim, pertinho de pendurar a chuteira. E eu pensei, bom, é só fazer agora o feijão com arroz, fazer direitinho, né? Fazer a mistura certinha e esperar a aposentadoria. Pronto, acabou, era só isso. Mas aí veio pandemia. E a nossa sala de aula veio para dentro de casa. Só que a Andréia entendia nada. Nada de tecnologia. Literalmente nada. Eu só sabia ligar o computador e jogar aquele jogo da cobrinha. O Snake, né, gente? Ou o jogo de paciência. Para mim, computador era aquilo, né? Ela servia para aquilo, beleza. Sabia nem o que era e-mail, gente. E aí veio para dentro de casa e eu estava numa escola que era altamente tecnológica. Então, todas as professoras preparadas, todas as professoras, né, no colégio não parou. Eu falei, pronto, gente, e agora? Como é que eu dou aula? Eu entrei em desespero, Zé Valdo, eu entrei em desespero. E quem me salvou muitas vezes, de antemão, foi meu marido e meu filho. Eu lembro de uma vez, no Docs do Google, eu estava digitando um texto, digitei o texto inteiro, gente. Meu Deus! Eram 2 páginas de Docs, digitando. E imagina, você que cata milho aqui, está começando agora, digitar. E eu digitava e o texto sumia. Eu digitava e o texto sumia. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo com isso, gente? E agora, o que está acontecendo? Chamei meu marido, filho, vem cá. Senta aqui do meu lado, vem aqui onde está. Eu já digitei 8 vezes, eu não quero mais, eu vou pedir demissão. E aí ele falou, André, me diz o caminho que você está fazendo para eu ver onde você está errando. Eu falei, olha só, se eu soubesse o que eu estava fazendo, eu não tinha te chamado. Aí ele falou, André, calma, peraí. E aí, quando ele começou a mexer, Zé Valdo e Marina, simplesmente todas as páginas que eu tinha digitado estavam minimizadas. Eu ia abrindo várias abas e ia digitando de novo, porque eu não sabia onde estava. E ele falou, André, é isso aqui? É isso aqui? É isso aqui? Onde você mexeu? Foi você que mexeu, que fez aparecer. Você mexeu lá no teu computador e fez aparecer aquele... Não, André, pelo amor de Deus. Então, assim, Zé, total. Até o dia que aqui dentro mesmo, era mais ou menos 1h40 da manhã, eu dobrei o joelho aqui dentro, né? E falei exatamente assim para Deus. Se a educação foi o Senhor que me deu como dom, então o Senhor me manda alguém a me ensinar. Não sei de onde o Senhor vai mandar, mas se não for dom,
eu preciso que o senhor fale comigo essa noite, porque eu estou ficando maluca. Por quê? A cobrança que a gente faz na gente é tão grande de dar certo que eu não estava conseguindo ir agora, era só abrir mão da educação. E aí até meu esposo falou, Andréia, a Giovana... Eu falei, e a Giovana fica sem estudar? Andréia, qual o problema da nossa filha perder 1 ano de escola? Eu só não posso perder a sua saúde mental. Calma. Estava nesse nível. E aí uma colega acha uma mentoria de Júlio César Passos, do professor Júlio. E aí, eu agora, quando eu assisti uma mentoria dele, foi até no sábado que ele fez. O cara estava falando a minha linguagem, Zé Valdo. Não estava falando em upload, download, drive. Agora você pega o arquivo, porque eu não sabia nada dessas palavras, nada. E o Júlio falava, ó, você abre aqui, mexe aqui, clica aqui, vai ali. Não entendeu? Eu venho de novo. E assim foi, eu falei, caramba, eu estou entendendo. O que esse cara aí está falando, eu estou entendendo. Ainda ontem, nós estávamos numa reunião do Prof. Ajuda Prof, né, Mari? E nós estávamos conversando justamente sobre isso. Você, professor, que quer dar formação de professores ou que quer simplesmente passar conteúdo para os colegas, algo que você descobriu, não pense que você... mas eu não sei muito, eu não vou passar muita coisa. Sempre vai ter alguém que está precisando de você, que vai estar precisando do jeito que você fala, da sua didática, da sua forma de estabelecer comunicação. A gente não deve entrar nessa de, mas eu sei tão pouco. Não, ninguém sabe muito, ninguém sabe pouco. A gente tem habilidades e visões diferentes. É isso que completa um educador com outro educador. E hoje, enquanto mentora do Prof. Ajuda Prof, que tem mais ou menos aí 890 educadores, grupo criado em 2020 pela professora Andresa, e hoje eu e Marina, nós estamos lá como comentoras, né Mari? A gente tem a maior honra de estar ali, colaborando e aprendendo junto com esse grupo. Então, essa Andréia, Zé Valdo, que começou lá com 12 anos, é a mesma Andréia de hoje, que mesmo sem, muitas vezes, entender o que vai fazer, o que está fazendo, mas vai lá, dá a cara a tapa e faz. Porque a intenção de ajudar o outro colega é muito mais forte daquilo que a gente entende que a gente não consegue. Não importa, eu vou pedir ajuda. Né? Então, essa é a Andréia de hoje, que vai atrás daquilo que é necessário. Legal. Marina, quer fazer uma última pergunta? Seu áudio, Marina. Deixa seu microfone. Marina, seu microfone, Marina. Eu vou perguntar, as perguntas que eu fiz 3, ela já respondeu tudinho. Mas a última que eu quero dizer, quem é a Andréia hoje? Ai, Marina. Isso não vale. Você vai ter a revanche. É a Andréia Chorona. É a Andréia Chorona. É a Andréia... acabei, tem mais ou menos 1 semana e meia, que eu recebi a certificação de Google Innovator. Eu defendi o projeto, né? E vocês dois são meus parceirões aí que me ajudaram na entrevista, no material de estudo. Eu vim com o projeto de potencializar a educação desplugada para professores que trabalham em regiões de baixa renda. Quando você me falou aí, Zé Valdo, o trabalho com os ribeirinhos, os indígenas, olha, como eu queria me teletransportar para estar aí junto quando você estava fazendo esse tipo de trabalho. Porque eu venho de uma situação que hoje, quando alguém diz do meu lado,
Andréia, não dá, eu não consigo. Eu vou dizer, ó, dá, porque eu estou contigo, porque eu vim desta situação de que não dava, eu não conseguia. E Deus colocou pessoas certíssimas no momento correto na minha vida, né? Então, assim, acredito que quando a gente cria essa rede aí de apoio, é o fator primordial para que a gente venha conseguir, de fato, a entender e alavancar e inovar na educação. Então, hoje, Mari, a professora Andréia é uma professora realizada. É uma professora que vem do -1, como a coordenadora falava para mim, brincando na escola, né? Eu era o -1 na tecnologia, a Google Innovator, a mentora do Prof. Ajuda Prof, a mentora do Bora Prof. E assim, ao mesmo tempo que ser grandioso na vida da gente, pelo Google ser uma plataforma aí, mundial, a gente também tem a sabedoria e a humildade de dizer: eu sei nada, né? Eu sei o meu colega professor, eu não sei nada. Então, é algo que um completa o outro, não é história de não saber e história de saber muito. Não, não. É, de fato, entender e saber que eu só sei porque sempre vai ter algum colega ali, ó, junto comigo, caminhando junto. Essa é a Andréa de hoje. André, antes da gente passar para a Marina, eu queria que você fizesse o seu merchan agora final. O que é que você hoje, se você puder falar, por exemplo, do seu projeto do Google, você já pode falar aqui agora, gente. Se puder. Se não, fale um pouco do que você, André, hoje faz e como você está alcançando os educadores, como os professores podem se conectar, se você quiser também falar seus canais de comunicação. É agora, essa é a hora, e aí a gente passa para a Maria. Então, vamos lá. Eu sou a professora que trabalha aí com formação de professores, e isso foi difícil entender, tá, Zé Valdo e Marina? Sempre trabalhar com crianças, lidar com o público infantil era algo muito fácil. Mas quando você começa a ver, né, e praticar a andragogia, meu Deus, você vê um montão de colega ali, ó, te olhando assim, assado. E aí esse medo passa e a gente vê o quão é gostoso quando você entra numa sala de aula que tem um montão de professores e a gente começa a falar das técnicas, do que a gente usou, do que a gente pode usar, e a gente vê professor fazendo: é mesmo, eu vou usar isso. É a mesma pessoa que chega numa palestra motivacional e mostra todo o meu início de vida e, principalmente, a minha luta contra a obesidade, em que eu vim aí de um excesso de peso enorme, de 126 quilos, e só com reeducação alimentar e treino eu consegui baixar e ter uma vida normal, mandando embora aí doenças cardíacas, doenças na coluna, e sem dizer que esse foi um dos fatores que me impulsionou a dizer: eu consegui isso, por que eu não consigo aprender tecnologia? Então, os campos, eles só mudam, mas a gente precisa olhar um pouquinho para trás e ver: caramba, quanta coisa eu já passei. Então, é essa Andréia que também faz palestras motivacionais, que leva aí algumas empresas, já tive o prazer de estar aqui em algumas empresas, levando esse engajamento das equipes de forma com que esse engajamento, todo esse trabalho numa empresa, ela seja feita através das tecnologias digitais. Ou seja, aquela professora que aprendeu o digital para usar em sua sala de aula, é hoje a professora que leva para as empresas para mostrar, para trazer engajamento, trazer superação de metas. Ou seja, hoje eu vi um post que falava assim: Zé Valdo, você não vai ser substituído pela tecnologia. Você vai ser substituído por alguém que usa a tecnologia. Então, não tem como eu dizer que eu não vou aprender. É necessário, já está no nosso dia a dia e em todas as profissões. Nós não estamos falando de novas profissões, nós estamos falando de novos profissionais.
E podem me encontrar no canal Bora Prof no YouTube, no Instagram como Andrea Félix Palestrante e também o nosso Instagram Bora Prof, né, Mari? Isso, abre o microfone, Marina, para falar. Isso, gente, né? Nessas duas comunidades maravilhosas, né? E mais o Lab de Educador, que é nosso Perfeito. parceiro, né? Que está sempre com a gente, sempre, como o Zival disse, tem vários projetos que a gente está doido para saber esses projetos, né, gente? Daqui a pouco ele vai falar desses projetos maravilhosos. Agora é comigo, né? Já joguei a Marinha pro meio, a Marina pro meio. Tá? Agora vai ser a vez da Andréa perguntar. Eu já estou nervosa. Mas eu vou te fazer a mesma pergunta inicial que eu fiz para a Andréia. Quando foi que o Mosquitinho da Educação, quando você soube que ele te picou, que você entendeu que essa era a profissão que você queria seguir e segue até hoje? Aí é longa, viu? É longa. Porque eu sempre fugi, gente. Eu sempre fugi. Eu sempre pensava que exato, e exata era cálculo, era número, que eu sempre gostei, né? Aí eu fui fazer, quando eu terminei o 8º ano, fui fazer o. Tinha ensino médio normal e tinha magistério, né? E minhas irmãs, que eu admirava muito, foram 3 pedagogas. Eu ia ser a 4ª pedagoga da família, ó. Mas eu não gostava daquilo, eu gostava de exata, de número, eu adorava, né? Mas eu admirava muito elas. Aí eu fui, né? Me botaram para ser magistério, como André, botaram sem querer. Só que eu disse, papai, eu não quero. Eu quero números. A gente é adolescente, a gente não conhece, a gente não sabe que aquilo tudo está envolvido, né, gente? Então, eu fiz o primeiro magistério, fui embora fazer o ensino médio. Me apaixonava por número, tudo era exato, tudo para mim era exato. Matemática, física, química, apaixonada, né? Aí, quando eu comecei na faculdade, eu fui fazer faculdade para João Pessoa, mas meu pai não deixava, eu era muito nova, e era arquitetura em João Pessoa, só que eu tinha que morar lá, papai não deixou, né? Aí eu passei em Campina Grande mesmo, para as faculdades do Estado e federais, né? Aí, no segundo ano, apareceu uma vaga na creche da Federal de lá, que minhas irmãs trabalhavam, porque elas eram tudo federal, né? Professores federais, da Universidade Federal de Campina Grande. Aí apareceu uma vaga de estagiário, gente, ganhava muito bem. Tu acha que eu ia perder? Não, né? Eu disse, será que eu vou aguentar? Aí fui, né? Lá, estagiei, comecei a estagiar. Gente, era o seguinte, trabalhava com tudo, não era só, né? Era recreação, era a parte de recreação. Então a gente tinha que trabalhar, fazer projeto para o quê? Para as crianças saberem o que é dentro, fora. Então a gente tem que botar cores, a gente botava pneu, a gente tinha que criar. Então eu aprendi muito essa parte, como o pessoal falou, hoje, cultura make, misturado. Já existia, né? Só que não usava o nome cultura make. Então, a gente tinha que pintar pneus, enterrar pneu, um pneu mais baixo, outro mais alto, e tudo valorizava o número, a gente marcava, dentro ou fora, na hora do intervalo, as crianças brincavam, a gente tem que ter brincadeiras para trabalhar essa parte motora deles, em cima, embaixo, dentro, fora, direita, esquerda, subir, descer. Eles aprendiam assim, brincando, gente. Olha como era lindo. E a creche era muito moderna, era uma das escolas mais modernas lá da minha cidade. E minhas irmãs eram as pedagogas, uma era diretora da creche, e todas 3. E eu aprendi muito com elas, né? A gente fazia livros, e eu comecei a olhar assim diferente, não era tanto isso não, né? Aí passou, terminou o estágio, fui terminar minha faculdade. Ó. Aí
Depois, quando eu estava próximo de terminar minha faculdade, minha irmã me chama para ajudar ela, uma turma que ela pegou à noite de EJA. Chamaram ela para essa turma de EJA. Esses alunos faziam 3 ou 4 anos que não sabia ler, nem escrever, nem números, nem número, nem nada. Então, o que ela fez? Marina, vem comigo, tu me ajuda, porque é muita gente, muito senhor. Vamos lá para tu ter paciência comigo e a gente ensinar esse. Gente, eu me encantei. Se você vê, em um mês eles começaram a aprender o alfabeto, eles não sabiam. A desenhar o alfabeto, aos números. E aquilo foi tão gratificante, tão apaixonante, que eu disse, eu quero ser educadora. Já olhei com outros olhos. Porque eu vi resultados, é isso, Zé Valdo, por isso que a gente se apaixona pela educação. A gente, olha, eu até choro, gente, é emocionante. Porque quando a gente vê o que a gente está fazendo, o retorno, e eles aprenderam a ler e a escrever, choravam, a escrever o nome deles, senhores, porque antigamente o EJA era muito senhor, hoje não. Tem adulto, né? Então, foi tão gratificante aquilo para mim. Eu passei 6 meses com a minha irmã e essa turma aprendeu a ler, a escrever o nome, as palavras, e a diretora ficou encantada porque fazia 3 anos, 4 anos que era a mesma professora. E elas não sabiam ensinar. E eles não aprendiam. Então, a partir daí, eu vi o meu lado assim, gente, se é isso, eu quero. Eu me apaixonei por isso, por essa troca. E, gente, era tão bom quando eles aprendiam. Era tão gratificante. Vocês sabem que vocês fazem isso. Evaldo faz isso, a Andrea faz isso, né? E o projeto dela é isso, né, Andrea? Desplugar. Ter o professor se apaixonar por aquilo também, né? Saber lidar com isso, porque isso era desplugar. Também, eu estou dentro disso, né? Porque não tinha outra coisa. Era o quê? Tinha que se virar. Jogos, a gente fazia jogo com eles, a gente fazia bingo. Então, eles aprenderam, a gente usou muito a ludicidade. Eu adoro, eu sou a mulher do lúdico, viu? Sou apaixonada pelo lúdico. Então, minha irmã também, elas eram muito isso. Então, assim, a educação, ela veio assim. Eu não queria, mas eu me apaixonei por ela. Né? Foi, eu me apaixonei. Eu me emociono quando eu falo disso, porque foi tão gratificante daquelas pessoas escrever o nome dela, aprender um A, um B, um C, um D, e você ser a vitória. Eles achavam a gente a coisa mais linda. Professora, a senhora é muito linda, porque como é que a senhora é um anjo? Eu sei agora o que é um A, um B, eu sei escrever meu nome. Olha, vocês sabem disso, que eu acho que tenho certeza que em algum momento vocês passaram por essa parte de alfabetizar, né, gente, adultos, né? Você trabalha, né, Zé Valdo, com isso? Então, aí começou a entrar a educação na minha vida. Aí eu me apaixonei. Só que eu só fui ensinar... O que é que eu ensinava? Eu ensinava meus... Eu estava fazendo mestrado lá, já, eu terminei a minha faculdade, fui direto para o mestrado. Aí a minha professora botava a gente para ensinar os alunos que era iniciação científica. Estude isso, e vai ensinar. E a gente dava aula para o pessoal de iniciação científica. E o pessoal de doutorado dava aula para o pessoal de mestrado. Então, pronto, aí começou a entrar a educação na minha vida, gente. E até agora eu tô com ela. Apaixonada ainda. Sou apaixonada. Vocês deixaram eu me emocionar, né? Sem brincadeira. Agora é a André que vai fazer perguntar. Mari, quando você começou a trabalhar com o EJA, né? As pessoas, no caso, você falou que eram pessoas mais idosas, e é isso mesmo? Eu entendi certo? Isso. Antigamente o EJA tinha mais idoso, não tinha muitos jovens, né? E aí, Mari,
ali, querendo ou não, a gente começa a ver o nosso pai e a nossa mãe. Isso aí. Né? E ali é um misto de emoções tão intenso que a gente se torna ali naquele momento até mãe daqueles idosos. Como foi o lidar com a família desses idosos agora, nesse momento em que eles têm o potencial de ler, que eles têm a autonomia de ser eles, porque a partir do momento que eles começam a ler, eles não dependem mais de um adulto para se colocar na sociedade, né? Então, como foi você lidar com a família, lidar com esse momento de descoberta de idade já avançada, digamos assim? Em poucas palavras, porque tem mais 2 perguntas. Ai, meu Deus, é difícil, mas eu vou resumir. São mistos, né? Porque são assim, famílias que os netos, eram os netos que iam com o avô, né? Nem os filhos. Adorava. Olha, ele agora já sabe ir para o banco, já sabe o cartão, ninguém engana mais ele. Ele já sabe ler todo lugar que ele vai, ele quer ler a placa, ele quer ler aquilo. Olha, gente. Então, assim, foi um misto, porque algumas famílias eram assim, tem outras que não. Eu não sei para que esse meu pai quer aprender depois, velho. E é isso também, né, gente? E ele dizia assim: minha filha, eu estou aprendendo para mim, não é para você e nem para o mundo. O meu sonho, ele dizia assim, esse senhor disse, o meu sonho, eu lembro até hoje, o meu sonho era escrever meu nome. Para mim, eu era cego. Olha o que ele disse, foi muito forte. Eu era cego, hoje eu não sou mais. Porque ele dizia que olhava para aquilo Perfeito. e não compreendia. E o povo dizia assim seu nome. Assim. E ele dizia, eu não sei o que é isso. Ele não conhecia as letras. Então ele disse, olha, minha neta, se eu morrer hoje, eu morrerei feliz. Porque eu sei assinar meu nome, eu sei ler. As professoras me ajudaram a ler. Né? Então, assim, uns eram a favor, apoiavam, e outros não. Sim. Mas o que mais apoiava eram os netos, certo? Fala de Teve novo. até uns que saíram de lá e foram fazer informática, que o sonho dela era também saber informática. Muito legal. Porque sabia isso, ler, então ela podia abrir um computador e ler. Tá? Tem famílias que apoiavam e tem famílias que não apoiavam. Né? A gente sabe disso que né, os netos eram os maiores apoiadores dos idosos. Eles iam para lá e ficavam. Tinha neto que ia de noite para ajudar a turma todinha. Para você ver. Muito A gente legal. teve uma época que eles foram, os netos. Vocês querem ajuda? Teve uma época que foi muito difícil, gente, porque no começo é muito difícil, porque eles perdem a cabeça, não vai entrar, não vai entrar. Vocês sabem disso, né? Não vai entrar. Aí ele fez. Aí os netos olhavam assim: vocês querem a ajuda da gente também? Aí às vezes iam, os netos iam e apoiavam. Sabe? Legal. Assim, por isso que a educação é apaixonante. Eu só digo isso. É verdade. Legal. Marina, hoje, você nessa parceria aí com a Andrea, Bora Prof, Prof Ajuda Prof, o que você anda fazendo hoje, hein? Conte aí mais aí um pouco. Contar mais, né? Hoje, como educadora, né, eu dou aulas em alguns lugares de vez em quando, né? Assim, não estou trabalhando fixo em nenhum lugar, mas dou as palestras, a gente faz live, eu faço design do Prof Ajuda Prof, do Bora Prof com a Andréia. A gente bota tudo a gente ajuda muito os professores na comunidade Prof Ajuda Prof. Eles vêm muito no pessoal que os professores antigamente eles tinham vergonha de perguntar lá no grupo.
que eu faço? Eles perguntam no privado. Eu disse, olha, alguém me perguntou no privado. Aí eu boto tudo que eles querem. Por quê? Às vezes só ele não, tem outra pessoa que queria saber, mas tem vergonha, né, Zé Valdo? Isso é um truque que eu aprendi com o palestrante. Ele fez, a gente não pode expor nome, mas a gente pode dizer que alguém pediu no privado. E isso aconteceu a primeira vez que eu fiz isso. Milagre no Conto Santo. Hã? É o quê? A gente conta um milagre no Conto Santo. Ah, pois é. Então, a primeira vez que eu fiz isso, um outro professor que não tinha ido no privado fez, gente, você adivinhou o que eu queria? Porque, às vezes, não tem tempo, o professor não tem tempo, não sei o quê, e, às vezes, ele está precisando daquilo, mas ele esqueceu de perguntar. Então, tá ali. Então, eu sempre faço isso. A Andréa faz isso. Às vezes, eu nem digo que me pedi no privado. Gente, olha que coisa maravilhosa. Eu botei. A semana passada, alguém pediu sobre IA, que não estava entendendo. Muitos canais falavam da IA com isso, não sei o quê. Eles queriam uma forma mais simples de falar sobre IA. Aí eu estava fazendo um curso pela escola da Vivo, né? Escolas Conectadas, e tinha um conteúdo muito legal lá falando de IA. Aí eu comecei a botar uns vídeos bem legais, bem simples, não sei o quê. Aí eu comecei, gente, olha que legal, olha que não sei o quê. Gente, o pessoal disse, agora eu aprendi o que é IA. Aonde é que você arranjou esses vídeos tão maravilhosos? Né? Porque às vezes é como a Andrea fala, a gente às vezes tem que baixar um pouquinho a nossa linguagem. Porque as pessoas estão começando, né, Zé Valdo? Zé Valdo sabe disso porque ele fala também, é igual a gente. A gente não pode ser muito alto, não. Depois, quando a gente tiver uma turma mais avançada, a gente cresce. Mas é como eu disse, a gente tem que leve, porque muitos educadores, eles estão atrás de... o que a gente fala hoje. Hoje é o prompt, é o comando da IA, que muitas pessoas ainda estão engatinhando, né? Eu vi até uma reportagem que eu falei com o André, comentei, né? Que as pessoas que fazem os prompts, os comandos da IA, né? Ele disse que é uma briga do pessoal de programação com os outros profissionais, né? O professor de programação só sabe programar, não sabe escrever nada, que ele não conhece pessoas. Aí o psicólogo fez, eu conheço as pessoas, eu sei fazer um prompt. Aí um pedagogo falou que é a mesma coisa, né? Aí o professor de física disse, engraçado, né? Mas o programador não sabe as falhas que as pessoas falam. Eles não estão dentro da IA. Eles não podem saber o todo, mas eles, pelo menos, eles sabem como fazer um comando. Mas é como diz, o comando a gente tem que aprimorar para a gente. Cada um é individual. É isso que a gente vai aprendendo a cada dia, né, Zé Valdo? Você trabalha também com o IA, Andréa? Então, o comando tem que ser a necessidade sua. A minha necessidade é minha. A Andréa já tem outra. Ela já tem outra visão. O Zé Valdo já tem outra. Então, o que eu digo? Que é importante esse engajamento, essa troca de materiais, essa troca de como é que se diz? De conhecimento. Como a Andréa diz, a gente às vezes não sabe nada, gente. A gente aprende todo dia um novo. Se você não focar só em você não vai ser tão perito naquilo. Então, se a gente tem Canva, Class Dojo, Teacher, Magic, não sei o quê, a gente focar em Kiss, né, Andréa? Tanta plataforma maravilhosa, mas eu tenho que escolher a que eu necessito naquele momento. E eu tenho que aprimorar naquilo. Então, o que está acontecendo? O povo quer aprender tudo de uma vez, Aí, às vezes não sai nem tudo legal, né, Zé Valdo? Sai legal, Zé Valdo? Sai, Andréa? Não, tem que ser um de cada vez. Você aprende, vai para outro. Aí quer botar informação demais, porque hoje, como a gente sabe, a informação... A gente está aqui, mas quantas coisas já está saindo aí, né? Quantas informações? Milhares, milhões, trilhões de informação.
Então, a gente está numa era que é complicado, né? Informação, né, Zé Valdo? É complicado. Daí a gente está falando de IA, mas já está saindo outra coisa de IA já já. Então, como é que a gente pode levar essa parte da tecnologia? Explorar. Como é que a gente pode explorar isso? Aí eu digo, esse século XXI é complicado. Porque os professores estão com medo. Quantos professores a gente viu, Andréa, com medo quando chegou a IA? Mas ainda bem, Marina, que é um século, são 100 anos, então a gente tem 100 anos. Né, Savaldo? Se a gente ficar vivo aí, senão a gente passa o bastão e deixa para lá. Então, eu digo que a gente tem que ajudar, sabe? Eu acho que o educador, ele ajuda com simples, como a Andrea falou, como o Zé Valdo falou, com a simples atividade ali, já ajuda muito. Verdade. Sabe? Verdade. Umas habilidades legais, jogos lúdicos, trabalho com jogos lúdicos, gente. A criança, ela cresce muito. Rotações por estações também, trabalha várias coisas. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar mais, ter engajamento mais com os outros e aprender, né? Porque todo dia a gente aprende. Todo dia tem uma novidade lá no Prof. Ajuda Prof. No Lab, que o pessoal fica cobrando no Lab. Zé Cadê? Valdo, no próximo podcast, a Marina é primeiro, viu? Tá. Tá. Vai. Pronto, terminei. É porque eu me empolgo, gente. Fala, André, a última. Essa é a última pergunta para a Marina. Ó, agora vai ser, ó, aqui. Marina, olha, eu quero que você me diga um medo em uma palavra e uma expectativa para o futuro, uma palavra, mas que agora o foco, o usuário, não é o professor. Tchan, 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 tchan. O foco agora Expectativa, o foco agora é o gestor. gestor. O diretor, a diretora da escola, do instituto, o reitor da faculdade, porque às vezes a gente foca tanto em formação de professores, formação de professores, formação de professores. E me diga aí, um medo seu, não precisa ser em uma palavra, não, mas também não precisa ser em 1 milhão. Me diz um medo seu que te, assim, ó, maltrata demais e uma expectativa quando a gente fala de gestor e inovação. Eu já trabalhei com 2 tipos de gestores, né, gente? Um que nunca deu valor aos professores, o que o professor dava conteúdo, aquele professor que trazia o lúdico, aquele professor que realmente o aluno estava aprendendo, o gestor. A gente chegava lá tudo empolgada, fazia feira, fazia não sei o quê. Sabe o que ele queria? Números. Eu quero tecnologia digital, inovação. Não quer saber. Ele quer saber. Eu já tive esse resultado. Hã? Ele quer saber o resultado e a nota do aluno lá fechada. Anota se vai crescer o IDEB, né? Eu trabalhei nos 2 setores, particulares e eles, como é que se diz? O do Estado, eles queriam IDEB. Nota. Você tem que botar nota. Ele não queria saber se o aluno aprendeu. Certo? Era esse meu medo. A gente chegava lá e disse, mas, gente, a gente fez um trabalho tão lindo. As crianças estão aprendendo, as crianças estão fazendo. Que era gratificante para os professores. Quando a gente chegava lá, ele fazia, isso não... Eu quero números. Tem números? Não tinha, então era meu medo, era chegar lá e ele falar isso. E agora, ele dizia mais. Ele dizia mais. Não, peraí. Ele dizia mais. Deixa eu falar. Quando chegava o pessoal de exatas, baixava a nota.
Aí ele Então, disse que odiava o pessoal de exatas. Certo? Os a queridinhos sua, era português e matemática. Mas química e biologia, odiava, né? Aí tem o outro lado do professor, aquele que faz de tudo, tecnologia, vamos lá, bota curso, não sei o quê. E metade dos professores querem, olha, gente. E metade diz, esses professores são amostrados. Eu já escutei, porque eu trabalhei isso. Eu era amostrada, eu era metida, porque eu trazia a tecnologia para a sala de aula. Antes da pandemia, viu, gente? Era antes da pandemia. e o gestor, Mari, e o gestor? Adianta o professor inovar, criar? E se o gestor não estiver preparado para isso? Eu acho que adianta, Andréa. Adianta. Não, Porque Mari, ó, vai ter uma hora que o gestor vai ter que assumir aquilo. Tá vendo que exatamente, vai ter melhoras, as crianças estão melhorando, estão indo mais alegre, estão fazendo, falando. A gente vai escutar dos pais isso, né, gente? perfeito, perfeito. E a expectativa é que todos os gestores fizessem isso, entrassem com essa inovação em todas as escolas. Todas, gente. Perfeito. Todas. Porque tem escolas que ainda é muito. Não dá valor a professor que tem tecnologia. Não dá. O Gevaldo sabe disso, ele trabalha com isso, ele sabe. Ele trabalha na parte. E ele, é melhor para ele, ele vai explicar melhor essa parte do que. Então, a minha perspectiva é que esses gestores acreditem mais no professor, acreditem mais no seu aluno, que é o nosso cliente melhor. Então, a partir do momento que você tem professores que desempenham um papel maravilhoso na sua escola, gestor, acredite, ele vai fazer papéis maravilhosos. E não precisa de nota. Perfeito. Ela vai sair maravilhosamente, né? Marina, para fechar aqui essa sua fala, bem resumidamente, a gente já chegou aqui em 1 hora de live e a gente vai. Ainda tem eu aqui que vocês ainda vão impressionar. Então, para a gente fechar aqui, mais 15 minutinhos. Então, você que está nos ouvindo agora, nesse momento, chegou até aqui conosco, já segue a gente nos nossos canais. Vai estar aqui na descrição. E aí, Marina, eu peço para você fazer o seu merchan em 1 a 2 minutinhos. Já, já, agora. Mechan, né, gente? Venha fazer parte da comunidade Prof. Ajuda Prof. Venha fazer parte do Bora Prof, do Lab Educador, que eu sou apaixonada por essa turma. Venha chamar a gente é embaixador do Canva, quem quiser fazer cursos com a gente, convidar a gente para qualquer, como é que se diz? Palestra, evento, pode chamar. André lá no Rio de Janeiro, Zé Valdo aqui, eu aqui em Manaus. Mas eu viajo também. Não se preocupe, estamos aí. Podemos viajar o Brasil todo, né, André? A gente está nessa. Perfeito, perfeito. Então, gente, eu sou apaixonada por essas comunidades. Eu sou apaixonada em trocas. E todo dia eu aprendo na comunidade Lab Educador, aprendo na Prof. Ajuda Prof, aprendo no Bora Prof, em outras comunidades que eu participo também, que são maravilhosas. E venha fazer parte da nossa comunidade. Entra aí, como Zé Valdo falou, tá tudo aí embaixo, ó, na descrição. Terminei. Foi rápido. Vamos lá, eu vou começar. Zé Valdo, um medo e uma expectativa em relação à educação enquanto gestor. Abre o microfone. Opa! Bem, vamos lá. Eu sempre gosto de fazer isso, eu sempre fiz formação de professores e de gestores. No projeto Aula Digital,
que eu atuava, o formador principal que fazia o curso de gestores era eu. Porque da experiência que eu tive, não como gestor de uma escola, mas como assistente de gestão. Então, eu tive uma experiência que para mim foi muito bacana, porque praticamente eu era o gestor da escola, eu só não assinava o papel. Mas, na prática, o gestor não ficava lá na escola, era eu, o dia todo, todos os dias da semana. O gestor só aparecia uma vez na semana. Então, eu fiquei, durante esse tempo, quase 3 anos, 2 anos e meio, mais ou menos, atuando como gestão, uma gestão onde eu tinha total autonomia para fazer certas tomadas de decisão e, ao mesmo tempo, não tinha porque eu não era o gestor principal. Mas tudo bem, isso aí acontece, são parte da nossa história. Então, eu ganhei muita experiência com isso. Eu até hoje, nesse exato momento da minha vida, eu sou servidor público municipal. E eu estou participando de um processo seletivo que a rede abriu, por uma obrigatoriedade que o MEC está exigindo, que se tenha gestores que tenham sido aprovados por um curso de gestão e que sejam escolhidos pela comunidade. A questão da gestão democrática ela é essencial e já deveria, neste ano, estar em todas as escolas do Brasil. Mas vocês sabem, né? Os gestores municipais, os gestores que eu digo aqui são os gestores prefeitos e governadores. Infelizmente, eles usam a gestão escolar como cargo de confiança. E eu estou falando aqui agora somente da gestão pública, porque eu faço questão de salientar isso, assim, porque é o que toca a maioria das pessoas. É o que toca aquele que realmente necessita, aquele que realmente a gente precisa alcançar. Então, a gestão pública, ela é essencial que seja democrática. Infelizmente, a gente ainda continua como uma cabide de empregos, de melhores salários, de fiscalização do docente e outras coisas mais. Então, assim, eu continuo ainda com muito medo, respondendo a sua pergunta, que a gente ainda mantém essa estrutura que eu posso chamá-la de medieval. É uma estrutura retrógrada que não deveria mais estar nas escolas brasileiras. Esse é o meu maior medo, certo? Apesar de me dar muito bem com os gestores que nas escolas eu atuei ou atuo neste exato momento. Me dou muito bem, porque me dou bem? Porque eu costumo dizer, e falo isso em várias formações de professores, uma vez uma professora até me perguntou e queria entender os motivos que eu falava aquilo ali, eu falava assim, a gente não precisa amar a educação. Você, professor, não precisa amar a educação, mas você precisa entender que você está como educador. E se você está como educador, você precisa ser profissional. Se você é profissional, você não precisa ser o melhor educador do mundo. Você é profissional da educação e você, por ser profissional e entender isto, ninguém vai pegar no seu pé. Porque você é profissional, certo? Quando a gente é um professor que gosta realmente de dar aula, que a gente realmente sente aquela vontade, porque tem esses professores que realmente tá ali na veia, gosta de fazer, e tudo bem. Então, você vai ver que esses professores se destacam mais, porque eles gostam do que fazem. Mas se você não gosta e está como professor, você pelo menos tem que ser profissional. Então, eu costumo dizer isso. Eu não gosto, por exemplo, da frase que a gente diz assim, que professor é dom. Eu não gosto dessa frase. Né? O professor pode ter dom, mas ele precisa ser profissional. Ponto. Se ele é profissional,
ele vai realmente entender que o papel dele é ensinar e fazer o outro aprender. Ele é profissional para isso. E atuando como profissional, ninguém vai poder falar nada dele. Então, Evaldo, infelizmente... deixa eu ressaltar aí. Eu completo a sua frase que você falou. Não é dom. A gente aprende também a ser educador, né? Sim. Às vezes tem um que tem dom, mas nem todos têm o dom. Mas aprende com o tempo. Se apaixona como eu me apaixonei. Eu não tinha esse dom. Eu me apaixonei, né? E aí os métodos vão se aprendendo um com o outro e a gente vai construindo o nosso profissional, o nosso ser profissional. Então, assim, hoje o meu maior medo é justamente a gente continuar mantendo essa estrutura que já deveria ter sido acabada, né? A gente não deve... O PNE deixa isso bem claro. A gente precisa encerrar esse ciclo na história da educação brasileira. A expectativa é justamente que a gente supere isso. Em primeiro lugar, supere isso. Isso daí é a minha maior expectativa, que a gente consiga superar essa fase e possamos adentrar numa nova fase onde realmente a gente tenha gestores eleitos pela comunidade e gestores que conheçam a comunidade. Eleitos porque eles já conhecem a comunidade. Então, eles são gestores, são professores da própria escola e não de outra escola que foi indicado para poder estar nessa escola. Esse é o primeiro passo. Então, a minha expectativa é muito essa, como no que se refere à gestão escolar. Mas também, independente se ela acontecer ou não, eu gostaria muito que todos os gestores, e aí, se a gente fala de tecnologia e educação, entendesse realmente que hoje é papel dele, é essencial que ele incentive os seus professores a superarem os medos e os anseios com relação ao uso da tecnologia. Por que eu falo isso? E muitas vezes, até uma vez eu fui questionado com relação a essa frase, porque justamente eu entendo que não é só papel do educador buscar a sua formação. O educador precisa, sim, buscar a sua formação. Isso é fato. Para mim é essencial. Mas, tem um porém. Cada educador tem a sua história. Cada educador tem os seus desejos, cada educador tem as suas dificuldades, cada educador tem as suas vontades, cada educador tem as suas habilidades. Então, eu sei que numa sociedade digital que nós temos, todo mundo, eu entendo isso, que todos deveríamos saber pelo menos o básico. Todos os educadores deveriam saber o básico da informática, certo? A gente não precisava ser perfeito, não. Eu acho que não precisa ser perfeito, não precisa ser saber tudo ou conhecer, mas pelo menos o básico para você aprender as ferramentas principais, as ferramentas de escritório, né, que a gente chama, né, Word, Excel, Google Docs, Google Planilhas, etc. Então, essas ferramentas são essenciais para o trabalho do docente hoje. Ele não precisa saber sobre inteligência artificial. Talvez, se ele souber, pelo menos, digitar um documento sem precisar fazer uma pesquisa no Google e encontrar determinado documento, seja importante para ele. Talvez ele nem tenha acesso à internet. E é isso que eu vi muito, André, nas minhas andanças por aqui, por Manaus. Tem escola que não tem. Esse professor nunca teve acesso quando ele era criança, quando ele era jovem, quando ele estava na faculdade, ele pedia ajuda para alguém, porque ele não teve acesso antes. E aí você cobra desse professor uma habilidade que ele nunca desenvolveu. Então, cabe sim ao gestor hoje das escolas, não só os gestores das escolas, como também os gestores municipais, a secretaria municipal, realmente formar o professor para aprender a usar tecnologia. Além do PRNO, pessoal, muita gente não gosta do PRNO,
porque ele fala das competências e habilidades e tudo mais, diversas críticas, mas tem uma fala do Renault que eu gosto muito, assim, que no livro dele falando sobre as 10 competências do professor, né, para o professor aprender, ele diz sobre tecnologia, ele fala assim, tem gente que quer fazer com que o professor use tecnologia atrelado aos conhecimentos. Mas se o professor não sabe a técnica para usar essa tecnologia, como é que ele vai atrelar o conteúdo que ele está ensinando? Ele primeiro precisa aprender a técnica. E isso daí é um dos questionamentos que eu faço, por exemplo, quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz falando sobre competências e habilidades digitais. E as matrizes que hoje existem no Brasil e no mundo, eles estão excluindo a técnica. Eles dizem que o professor ele tem que saber sobre educação midiática, ele tem que saber sobre tecnologias digitais educacionais, ele tem que saber sobre avaliação e tecnologia, ele tem que saber sobre conteúdos, bibliotecas digitais. Pô, mas o professor não sabe nem ligar o computador, ele não sabe nem ligar o datashow, ele não sabe a técnica. Como é que eu quero que eu passe para o professor algo além da primeira fase, que é ensinar a técnica? Então, essas são coisas que eu acho que são essenciais. A gente deveria ter nas escolas, aqui em Manaus, por exemplo, essa não é a realidade sua, talvez, eu não sei, mas aqui em Manaus nós temos coordenadores, e eu sou coordenador de um centro de tecnologia na Escola Sara Barroso. E lá é uma dificuldade eu conseguir levar os professores. Mas por que tem essa dificuldade? Porque o gestor não chega junto. Então, o gestor, para mim, é peça-chave para que a tecnologia seja usada e entendida, aprendida e entendida pelo professor, como realmente ele pode usá-la para não só facilitar a vida dele, como também fazê-lo entender como é que ele pode ajudar os alunos, que também precisam desenvolver a cultura digital na escola, essa habilidade na escola. Então, a gente tem aí um desafio, que é o item 5, que é cultura digital, tanto para professores na BNC, formação docente, como na BNCC, e não está sendo desenvolvida justamente porque as escolas não fazem a promoção real de momentos de uso de tecnologias em educação. E isso me preocupa. E eu gostaria muito que a gente conseguisse superar isso. Perfeito. Marina? Ai, tá profundo, foi profundo, foi profundo. Completou a minha fala, né? Tudo que eu. Ele tem experiência, tá vendo? Ele foi gestor, eu não fui. E é isso aí. Eu falei do lado do professor, né? E ele falou do lado do gestor. Maravilhoso. Aí a minha pergunta, né? Qual é o seu maior desafio em ser um educador no século XXI? Poxa, essa daí. Ai, meu Deus do céu. Só um, hein? Existe muito. Só um. Eu só vou fazer um. Eu só vou fazer um. Que eu acho que hoje está sendo o meu maior desafio. Não é usar tecnologia, não. Isso daí é fácil. Não é explicar, mas alcançar aqueles que são Resistente. não são os resistentes. Os Não. resistentes, infelizmente, a gente não vai alcançar tão cedo. Eu digo isso porque, assim, são 24 anos dando aula. E eu já tentei de tudo, Marina e André. Já tentei de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Tem hora que o aluno não quer e não quer mesmo. Assim, isso não quer dizer que eu vou desanimar. Eu continuo tentando. Mas tenho vários casos para contar. Eu não vou me ater aqui a esses casos. Mas, assim, eu costumo dividir a turma sempre em 3 níveis. Aqueles que querem realmente aprender,
e numa sala com 30 alunos aproximadamente, eu tenho ali uma faixa de 6, 7, 8, não chega a 10, não. É aqueles que realmente querem aprender. Eu tenho um outro grupão ali, que é o maior grupo, que fica ali na faixa dos 18, que realmente, para eles, alcançar a média era o essencial. Eles não querem, eles querem brincar. As pessoas ainda não entenderam. Uma coisa que eu digo para você, que as pessoas ainda não entenderam isso, e principalmente os saudosistas. Eles dizem assim, mas no meu tempo, a educação não era assim. No meu tempo, as pessoas, as crianças aprendiam. E eu costumo dizer o seguinte, para quem fala isso, na maioria das vezes, viveu uma sociedade onde a educação não era para todos. E só chegava do quinta série, na época, na quinta série, quem conseguia passar no processo seletivo de saber ler, escrever e contar. Logo, essas pessoas que passavam eram pessoas que eram cuidadas com carinho por pai, por mãe, que tinham uma base familiar forte. Então, assim, não tem como a gente comparar esse período do atual, onde nós temos uma sociedade que diz que a educação é para todos. Todo mundo tem direito, certo? Eu não posso me preocupar em fazer processos seletivos e tudo mais. Então, quando a escola é para todos, a gente tem que entender uma coisa. Os alunos estão lá obrigados. Eram obrigados antes também? Sim. Mas só que eram obrigados por uma família que cuidava junto. Chegava junto. Vai e ponto final. Vai fazer isso. André, tu vai fazer magistério e ponto final. Tu não teve opção, não. Eu também fiz a mesma coisa. Eu queria fazer administração. Minha mãe chegou. Vai ser magistério e ponto final. E lá vai eu ser professor. Eu odiei. Eu fiquei com muita raiva. Eu chorei nesse dia quando eu tive que fazer magistério. Mas eu fui fazer, né? Porque era uma sociedade onde os pais estavam mais juntos. Hoje, a gente não vive essa sociedade. As crianças estão indo e existe essa dificuldade muito grande. Mas a minha maior dificuldade não é nem esse grupo, que eu ainda costumo chamar ali, eu faço atividade com eles ali na sala de aula. Eu não gosto de passar muito atividade para casa, porque eu sei que eles não vão fazer, porque eles não querem estudar. Então, boto eles para fazer na sala de aula junto comigo, tal, para pelo menos garantir a nota deles, para que eles aprendam pelo menos o mínimo necessário e consigam ser aprovados, assim como também faço algumas atividades para casa, porque eu sei que tem gente que quer aprender muito mais. E esse daí eu não posso segurar, somente por causa daqueles que não querem. Mas a minha maior dificuldade hoje é o seguinte: são os alunos que possuem uma necessidade especial, possuem justamente algum tipo de deficiência, seja visual, auditiva, seja um transtorno qualquer, que eles estão direto nas minhas salas, eles estão nas minhas salas. Nas minhas salas tem sempre 4, 3, 2. Eu tenho um agora que ele não fala. E eu não sei o que é a necessidade dele. Eu pedi já, mas não tem. Então, como é que ele não sabe escrever? Ele está no sexto ano. Então, como é que eu tenho que cuidar ao mesmo tempo de 30 alunos, isso na sala dele, além de outras 5 salas, certo? No mesmo horário, no mesmo turno. Eu, como professor de ensino de geografia, fico pulando de sala em sala. Eu só passo 45 minutos numa sala. Nesse intervalo de tempo de 45 minutos, é uma dificuldade grande passar o assunto para a maioria e desenvolver uma atividade para este aluno com uma Essa necessidade, necessidade. certo? Eu poderia até usar o que a gente chama por desenho universal. Eu já tentei fazer isso. Mas eu não vou mentir para você, não. Eu senti que eu acabei baixando o nível muito.
e eu senti que eu estava prejudicando os demais colegas. Eu não estou dizendo que eles não devam ser inclusos nessas salas, porque eu sei que é essencial, que a gente precisa fazer isso, e a gente precisa botar esse debate também para que os alunos entendam que eles também fazem parte da sociedade. Mas a minha maior dificuldade é porque justamente eu não tenho a pessoa que deveria estar lá junto com ele. O apoio. Certo? O apoio. Ele não tem. Dessa minha vivência, eu só tive um com apoio. Um. E eu tenho certeza que eu precisaria hoje de, no mínimo, 2 ou 3 apoios em cada sala que eu atuo. Pela manhã, no caso, né? Então, eu digo para você que a minha maior dificuldade hoje é que me está fazendo muito me refletir a cada momento e eu buscar tentar aprender, conhecer um pouco mais. É justamente isso. Para mim, é a minha maior dificuldade. Não quer dizer que eu não desenvolva nada, mas eu tenho uma dificuldade. Eu sinto que eu não tive a formação necessária para isso. A gente começou com o Zé Valdo, Marina, de trás para frente, né? E agora vem a pergunta que, assim, eu estou aqui com michão para fazer. Descreva o primeiro momento, o momento da sua primeira aula, que você entrou como professor. Conta para gente. Difícil. Tinha Difícil. 16 anos. Eu tinha 16 anos. E o Valdo, eu não queria ser professor, já disse para vocês, eu não queria, eu fiquei com muita raiva. A gente, na época, fez o primeiro ano básico e o segundo ano era o técnico, já em magistério. No segundo ano, eu fiz o estágio 1. E o estágio 1, não, perdão, não foi no estágio 1 que eu assumi a sala. Não, foi no estágio 1, perdão, já foi no estágio 1. O estágio 1 foi o seguinte, a gente começou só observando. Então, a gente fazia as observações e anotava durante, só digamos, 2 semanas, acho que foi, a gente fez observações. Mas a gente tinha que preparar uma aula para poder dar aula, pelo menos uma. No terceiro ano, eu já assumi a turma durante 3 meses. Mas no segundo ano, que era o estágio 1, eu observei e depois eu fiz essa aula. Eu não vou mentir para você, não. Eu tremia, feito com vara verde. Eu ia pegar a turma de quarto ano e eu olhava para aqueles meninos naquela época e dizia assim: meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou fazer para poder dar aula para esses meninos? Porque, assim, no mundo da educação, Zé Valdo, a professora até é normal, né? Professora, né, Mari? Mulher, tudo bem. Mas o homem, caramba, o tio chegou. Ó para isso. E agora? Mas assim, eu acho que eu me saí bem. Eu não me saí tão mal porque minha família toda era de professores e minha mãe era professora, ela dava aula, de reforço em casa. E eu gostava muito de assistir quase todas as aulas dela. Tanto é que, por exemplo, quando ela dava aula de reforço para o ensino médio, matemática, e eu acabei aprendendo desde a quinta série a fazer as continhas do primeiro ano do básico. Eu já sabia das contas do ensino médio, do nono ano, tranquilamente, porque eu estava vendo todo dia ensinar. E eu pegava meu papelzinho lá, meu caderno, e fazia junto com eles. Entendeu? Então, para mim, eu já estava ali em casa, mergulhado, eu já fui pegando a manha dela ali, tanto é que eu fui e resolvi fazer a minha primeira aula, fui dar matemática, porque era o que eu estava vendo, era o que eu enxergava nela, apesar de ter me formado em História e em Pedagogia, mas a matemática está atrelada à minha vida, à minha história de vida, e eu até hoje uso-a eu acho que com boa destreza. Eu penso até em fazer uma segunda formação aí de matemática, mas ainda não tive coragem.
Profundo, profundo, profundo. Marina, Engraçado, né? vai, fala. Oi? Engraçado. Os três não queriam magistério. E hoje são educadores. Dá para entender? Né? São histórias assim Mas que você vê, né? e Né? eu não me imagino fora da educação hoje. Assim, eu Também. digo para você que assim que eu terminei o meu magistério, eu cheguei a dar aula de informática durante 3 anos na mesma escola que eu me formei. E aí, e aí eu vim para Manaus, eu vim para Manaus e fui ser vendedor de calçados. E nesse processo, como vendedor de calçados, eu comecei a dar aula no estoque para meus colegas, para que eles pudessem conquistar a vaga no curso superior. Aí eu falei, eu estou no lugar errado. Eu posso até não gostar, mas eu tinha que voltar para a sala de aula. E aí eu voltei para a Bahia, aconteceram várias coisas, eu voltei para a Bahia, e na Bahia, lá vai eu para a sala de aula de novo. E a partir dali, e eu digo assim para você, assim, eu acho que foi o mosquitinho me picou realmente, mesmo eu estando em sala de aula, eu ainda não estava por completo. Mas a partir de 2011, para mim, depois que eu já estava, inclusive, fazendo faculdade de História, que eu entendi realmente que eu deveria ser o professor, Zé Paulo. Não um professor qualquer. Um professor que realmente tocava no coração das pessoas. Tocava no sentimento, que fazia com que aquele aluno que não gostava de aprender começasse, pelo menos, a mostrar o que sabia, já sabia. Né? Tem uma aluna que até hoje eu lembro dela, ela não gostava de fazer nada. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Ela não fazia nada, nenhuma atividade minha. E aí eu fiz uma atividade envolvendo astronomia e ela tinha que fazer um foguete de água com combustível água e ar. Essa menina, ela conseguiu lançar o foguete mais longe do que quem estava fazendo o foguete, que era das turmas maiores, com bicarbonato de sódio e vinagre, que o lançamento dele é maior. Ela estava fazendo com água e ar e ela conseguiu entender a complexidade do foguete e usou a matemática aplicada para lançar ele em uma distância que ninguém estava lançando. Para tu Então, ver o assim, tamanho da raiva que ela fez desse trabalho. Não. mas assim, eu digo para você, aquilo ali me encantava. E me encanta até hoje, assim, quando eu vejo que um aluno que não quer fazer nada, vai lá e faz acontecer de uma outra forma. E não necessariamente ele precisa saber o cálculo. Ele só precisa saber testar. Ele testou, testou, testou até aprender qual era o ângulo perfeito. E o outro que estava só no cálculo não estava indo. E surpreende a gente, né? Sim. Maravilhoso. Marina, Então é sou isso. eu ou tu? A última pergunta, porque ele fala mais do que eu, viu? Fala mais do que eu. Vamos lá. Eu vou ler uma frase e depois eu vou fazer a pergunta, ok? Diga. Um excelente educador não é um ser humano perfeito, mas alguém que tem a serenidade para se esvaziar e sensibilidade para aprender. Quem fala, Augusto Cury. Aí eu falo para você, qual é o conselho que você dá para o educador hoje? O que ele tem que melhorar? Conselho. Essa fala do Augusto Cury, ela é muito essencial aí, até para entender o que a gente realmente precisa. Eu gosto muito de aprender. Eu acho que o educador que quer ser educador e entende isso, ou está na educação, mesmo que obrigatoriamente, mesmo porque seja só a sua necessidade de
ganhar o seu ganha-pão e é o único emprego que ele tem nesse exato momento, ele tem que entender que ele tem que aprender todo dia. E que ele só sabe, o que ele sabe, não chega nem a 1% da gota de informações que tem nesse oceano. Né? E que a gente precisa, pelo menos, nos esforçar para poder tentar entender, tentar conhecer, tentar aprender, para poder a gente passar, principalmente para os nossos alunos, a informação cientificamente comprovada e aprovada e validada pela comunidade científica. Eu costumo dizer que hoje em dia temos muita gente que gosta de emitir opiniões diversas. Dar opinião é muito fácil. Eu quero ver é dar opinião baseada em fato real. Isso é difícil. É difícil você conhecer tudo que está, todas as bases científicas que estão acontecendo atualmente e você conseguir validá-la em sala de aula com no nível das crianças e fazendo-as entender. É difícil. É difícil você conseguir dar uma explicação para uma criança que está sendo manipulada por pessoas que querem que ela não aprenda o conhecimento científico. E aqui eu não vou nem entrar em polêmica, mas a gente sabe muito bem que tem gente fazendo lavagem cerebral, eu posso dizer assim, para que as pessoas não queiram aprender, não queiram realmente conhecer, não queiram entender o que é um fato, queiram viver no mundo de fake news, querem viver no mundo onde a desinformação é grande, onde as, a, as teorias das conspirações rolam soltas. E a gente pode até gostar, de vez em quando, de uma teoria da conspiração, não tem problema nenhum, não, mas para pensar um pouquinho antes de você querer disseminar isso. Né? Para pensar na vida de uma pessoa que pode ser acabada com uma onda de informação que você pode passar. Agora mesmo, recente, as Olimpíadas estão aí. E os fatos estão acontecendo toda hora. Um fato que tem que ser informado claramente pela mídia correta. E nós, professores, temos o nosso papel também de fazer isso na sala de aula. Então, infelizmente, o que eu vejo é que tem muitos colegas que ainda continuam, inclusive, disseminando essas informações. E a gente precisa ser rígido, precisa ser duro, precisa chegar para ele e dizer, não, está errado o que você está fazendo. Mas é difícil. Então, a gente tem que parar. Nós, como professores, temos que parar para aprender realmente a buscar diversas fontes. No mundo que nós temos hoje, de várias fontes, é preciso a gente parar para estudar. E aí, Zé Valdo, para a gente poder falar e ser rígido, é necessário que a gente entenda, né? E aí generaliza, engloba, traz aí tudo que a gente conversou e que a gente está conversando aqui agora. E aí a gente pede, eu e Marina, que você faça o seu merchan. Agora é a sua hora de fazer o seu merchan. Onde encontrar Zé Valdo, o que Zé Valdo faz no Lab de Educador, o que Zé Valdo proporciona para a sociedade, se o Zé Valdo faz cursos, se o que é o Lab de Educador. Conta para gente. Bem, vou fazer bem rapidinho, a gente já está chegando em 1 hora e 40 minutos. Né? Mas a gente vai trazer aqui para vocês, bem breve, a gente vai estar lançando aqui também na descrição desse vídeo, no YouTube. Mas você pode me encontrar nas redes sociais diversas, Twitter, X, né, agora, né, X, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram. Eu estou em todas as mídias e tento me virar para poder responder todas as pessoas. É difícil,
E aí eu uso o chatbot, mas não se preocupe não, que uma hora eu vou lá e te respondo, certo? Mas assim, o Lab de Educador é uma empresa que foi criada por mim e pelo João Pedro, uma empresa de consultoria educacional, e nós fazemos, nosso foco maior é a formação de professores para diversas competências, desenvolvimento das diversas competências, principalmente para tecnologias, porque é o nosso forte, mas não somente isso. Hoje a gente tem diversos parceiros, parceiros agora aqui no nosso Diário de Educador. Se prepare que a partir de agora a gente vai estar junto aqui, eu, professor Zevaldo, Andréa Félix e Marina. A partir de agora, essa conversa foi longa, mas ela é essencial para apresentar, certo? E, além do Diário do Educador, nós temos outros quadros no YouTube, que é o TEDx Toda Hora. A partir de agora, dessa semana, a gente vai estar desenvolvendo, pelo menos uma vez na semana, o quadro explicando alguma ferramenta de tecnologia digital, para que você possa compreender como você pode usá-la. Nós também temos o curso, o Centro de Formação e Aprendizagem Criativa. Esse centro, ele é presencial aqui em Manaus, e hoje nós temos aqui crianças, jovens e adultos e idosos que estão aprendendo informática básica e avançada, um espaço onde acho que todos os educadores gostariam de ter, com jogos diversos. Eu gosto muito de brincar, gosto muito de ludicidade, tenho todos os materiais, não só tecnológicos, como também pedagógicos, lúdicos. Eu tenho uma ludoteca, a biblioteca, tudo numa sala de aula só, porque eu quero que realmente nossos alunos aprendam. E, além disso daí, nós desenvolvemos diversas habilidades para professores. Então, todas as vezes que vocês sentirem necessidade, pode chegar junto comigo, que a gente está aqui para poder compartilhar conhecimento. E em breve, quem sabe, a gente vai estar voltando a fazer o Proftec 21. Aqui vai ser um marco, ó, meninas, eu vou logo avisar vocês, a gente fez 2 edições do Proftec 21, inclusive vocês participaram, uma edição, salvo engano, como participantes, né? Vocês chegaram, a gente se conheceu, eu vi ali vocês no chat e tudo mais. O Proftec 21 é uma experiência, um evento que a gente faz aqui no Lab, que é de compartilhamento de experiências de educador para educador. E esse a gente vai retornar. Tem a terceira edição, vai vir a terceira edição, que é justamente para poder os professores fazer ali a sua jornada pedagógica. Então, isso daí vai ser muito bacana. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, é isso. A gente encerra por aqui. Vocês, Perfeito. meninas, vamos agora encerrar? Nada a declarar, tudo já Boa foi falado. noite, gente. Escute, viu? De manhã, de tarde, de madrugada, escute o nosso podcast. Exato. Então, para você, educador, educadora que chegou até aqui, que está nos escutando, tenha um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite, a depender da hora que você vai nos escutar. Mas saiba que, a partir de agora, o Diário do Educador vai estar aqui com vocês, nós três, os próximos apresentadores, todos os Diários de Educador que estão vindo aí, Zevaldo, Marina e Andréa Félix, nós vamos começar a colocar professores na roda. Muito Então, bom! Roda do Educador, o Diário do Educador. E aí a gente vai trazer um convidado a cada 15 dias. E você pode ser o próximo. Quem sabe, você que está escutando agora, em breve a gente vai colocar aqui, neste chat, certo? Bem na descrição, também vamos colocar um link para um Forms, onde você, educador, que queira contar a sua história, vai poder submeter a sua fazer a sua pré-inscrição. E a gente vai selecionar quem será o próximo. Não veja a hora. Não veja a hora. Isso aí. Então, tchauzinho.
Um abraço Tchau, tchau, especial Tchau, a tchau. todos. E todas. Tchau, tchau.